Muito boa tarde, amigos e amigas. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso programa A Luz do Tabor. Sejam sempre bem-vindos, você que nos acompanha todos os sábados ou você que hoje, pela primeira vez, eventualmente, possa estar sintonizando a Rádio Luz e Alegria neste horário e acompanhando o programa A Luz do Tabor. Se você está de aniversário hoje, parabéns, seja muito feliz com a sua nova idade, muita saúde, muita paz, prosperidade e coisas boas, que a Mãe Três Vezes Admirável sempre lhe acompanhe e lhe abençoe. Sou Giovanni Sabino e convido a todos para agora acompanharmos o nosso programa de hoje. Neste segundo final de semana do mês vocacional, celebramos o Dia dos Pais. Portanto, façamos a nossa oração confiantes, pensando nos nossos pais, vivos ou os falecidos. Lembrando que no programa de hoje teremos as lindas canções interpretadas aqui pela nossa irmã Eliane e em seguida também nosso colega Ariel Estival estará presente trazendo aqui a entrevista com alguns pais que darão o seu testemunho nesse dia de hoje. Fique conosco e vamos, portanto, à nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, rendemos-te graças pela vida dos nossos pais, porque nos possibilitaram nascer para a vida na terra. Rendemo-nos-te graças também pela vida dos nossos pais na fé, porque nos possibilitaram nascer para a vida eterna. Neste Dia dos Pais, abençoa os que estão próximos, dá força aos que estão distantes e conforta aqueles cujo pai está ausente. Abençoa igualmente a nós, filhos e filhas, para que nossos gestos honrem a sua memória, que nossos passos sigam-lhe o exemplo, que nossas palavras transmitam a sua sabedoria. E se, porventura, esse amor paterno nos faltar, dá-nos a consciência de que temos um Pai Celestial que nos ama, que nos ajuda, que nos compreende. E tu, que és Pai onipotente, onipresente e onisciente, compreendes e compenses as limitações dos pais terrenos e complete o seu amor. Bendito sejas, Pai bondoso, Pai dos pobres, Pai de todos, Pai nosso que estás nos céus. Eu sou teu filho, és meu Pai, misteriosa verdade. Nem mesmo um cabelo cai, se não for tua vontade. Cuidas de mim qual tesouro, sou mais que a ave, que o lírio. É como se neste mundo ninguém mais fosse teu filho. Para que me preocupar? Tu te preocupas por mim. O que comer, que vestir? O teu amor é assim. Sei descobrir teu sorriso, cheio de pena e perdão, quando ouso olhar teus olhos, depois de cair ao chão. E quanto mais sou pequeno, bem mais profundo é então o lugar que me ofereces na casa do teu perdão. Tens por mim um tal amor que às vezes eu imagino. Tu não poderias ser sem o meu ser pequenino. Fonte de misericórdia, ó Pai, tu fonte bendita, não poderia ser fonte sem minha sede infinita. Precisamos um do outro,
amor que amor atrai. Eu de ti para ser filho, tu de mim para seres pai. O dom da paternidade é um dom de Deus. Desejar um filho é diferente de assumir o papel de pai. Viver a paternidade vai muito além, pois o desejo de um filho possui expectativas, fantasias, preocupações que se materializam a partir do nascimento. Ser pai é vocação, é dom, é um presente dado por Deus aos homens. Ser pai é uma missão árdua, cheia de preocupações, mas acima de tudo, cheia de conquistas, de alegria, de vivência, de cuidado, de amor e cheia de vida. O amor é o nome do vínculo que muda a história de um homem ao assumir o seu papel como pai. Em meio às incertezas, aos medos, às expectativas e também às alegrias, à união familiar e aos relacionamentos positivos, os pais favorecerão, independente da condição da família, o melhor para os seus filhos. No entanto, a força desse amor de doação permitirá que as alegrias possam ser muito mais valorizadas que as dificuldades. A paternidade e a maternidade são presentes em natureza humana e toda pessoa recebe essa missão, ainda que de formas diferentes. Ninguém nasceu para a esterilidade, pois todos nascemos para gerar, e não poderia ser de outro modo, pois somos imagem e semelhança de Deus, que é pai e mãe ao mesmo tempo. Deus nos pede respeitosamente nossas entranhas paternas e maternas, como pediu a Virgem Maria, para continuar a gerar a vida. E é necessário que os homens assumam de forma madura sua forma de amar para ser pais. No entanto, ultimamente a paternidade parece estar em crise, o que leva à crise de lideranças maduras e corajosas no mundo. Enquanto faltam pais, idolatram-se a imagem de uma eterna juventude. Não basta o homem gerar filhos sem ser realmente pai. A ausência dos pais, expressada e expressa na ausência física, a ausência afetiva, com medo de expressar carinho e afeto, e na ausência normativa, já que os pais devem, claros em seus critérios, sem receio de estabelecer limites. Sejam homens capazes de amar com vigor e ternura para que se estabeleça o adequado equilíbrio de relações entre as pessoas e a partir da magnífica polaridade entre homem e mulher criada pelo próprio Deus, é necessário assumir a paternidade vinda de Deus. Todos são chamados a amar, e este amor começa em Deus, que é a sua fonte, sem o qual todo o amor humano desfalece. Todos os homens são convidados a acolherem com o coração aberto o fato de serem amados por Deus e por Ele chamados a amar. Amar é dar a vida pelos outros, com clareza e firmeza. Não há maior manifestação de amor do que a graça que os homens têm de gerar, participando da obra criadora de Deus. Sua missão é feita de um olhar acolhedor para a paternidade do próprio Deus, e lhes cabe enfrentar as múltiplas dificuldades da vida com ousadia e firmeza, vivendo com vigor toda a paternidade embutida no ser masculino. O amor há de ser vivido na família, e nos voltamos hoje de modo especial para os homens que receberam a vocação da paternidade. Cabe-lhes, por fidelidade, a vocação recebida à iniciativa do amor. Dar o primeiro passo para edificar a família e buscar o trabalho que lhes possibilite prover as necessidades do lar. Para tanto, devem descobrir cada dia mais o sentido da gratuidade. Está na natureza humana a superação das relações de troca com preço. É magnífico saber que pais de verdade não cobram pagamento dos que lhes são confiados. Isso faz com que, por mais simples que sejam as suas vidas, sejam pessoas totalmente entregues à missão recebida. Acompanhar é permanecer no amor, prolongar no tempo e no espaço a acolhida e a animação. E é a atitude de quem assume a posição de pai, com atenção a serviço a favor da sua paternidade. A você, homem,
Valorize a paternidade que Deus colocou no seu coração e seja um pai, segundo o coração de Deus, que é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Feliz Dia dos Pais! Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Vamos acolher no programa de hoje nosso colega Ariel Estival, mais uma vez participando aqui do programa Luz do Tabor e trazendo a participação de alguns convidados. Então, no programa de hoje, nós estamos recebendo aqui o Jackson e o Valdelir, né, que são do nosso movimento, são pais, e hoje vieram compartilhar um pouquinho essa experiência de paternidade, né? Então, eu vou deixar que eles se apresentem um pouquinho. Sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso programa. Uma boa tarde, Ariel, boa tarde, Jackson, boa tarde aos ouvintes. Meu nome é Valdelir Corotina, sou pai de 2 filhos e tenho uma neta que a gente vai falar um pouquinho mais depois aí. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite aí do Ariel. Boa tarde, rádio ouvintes. Eu sou Jackson Freitas, esposo da Monique Prestes. Tenho 2 filhos, Sofia e Benjamin. São um pouquinho mais novos aí. E a gente vai estar colocando algumas questões importantes aí. Como vocês se sentiram quando ficaram sabendo que seriam pais pela primeira vez? Assim, qual foi o sentimento? E aí já pode trazer também qual a idade que os filhos de vocês têm para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, vamos lá então, já que eu tenho os filhos um pouco mais velhos, né? O que a gente sente quando recebe essa notícia é algo quase que é difícil de explicar. É uma mistura de sentimentos, uma mistura de alegria, de empolgação, uma vontade de sair correndo, uma vontade de gritar, uma vontade de ao mesmo tempo abraçar a esposa naquele momento. É algo realmente assim, quase que indescritível. Mas a felicidade que a gente sente nesse momento é algo muito grande. A satisfação, aí já vem o pensamento da responsabilidade, já vem o sentimento de que, ao mesmo tempo que eu quero curtir aquele momento da gravidez, a gente quer também que esse momento do nascimento aconteça logo para a gente ter essa criança no colo. Então, eu falo isso, fazem já 25 anos que eu tive essa primeira, vamos dizer assim, alegria, quando a minha esposa ficou grávida da Renata, e depois eu tive a alegria de ter esse sentimento novamente quando ficou grávida do Eduardo, que tem 16 anos, a Renata 25, o Eduardo 16, e depois de um bom tempo a gente conseguiu ter essa alegria novamente com o nascimento da neta, né, da Stephanie, que já tem 6 anos. Então, esse sentimento, no primeiro momento, eu confesso que tremeu um pouco a perninha, sabe? Dá uma... ao mesmo tempo da felicidade, dá um certo medo, um pouco de receio pelo mundo que a gente vive, né? Mas a felicidade foi muito grande. Eu estava conversando com a minha esposa e relembrando esse momento. É uma coisa muito rápida, né? Um sentimento muito rápido. É difícil de explicar, mas a felicidade é muito grande. Na primeira vez, foi até menor do que na segunda, porque a primeira vez nós não esperávamos, até a gente tinha casado, 1 ano de casamento, a gente teve a Sofia.
Então, foi, digamos assim, a gente achou que ia demorar um pouquinho mais, mas a gente já foi abençoado cedo com a Sofia, que hoje tem 5 anos. Depois, com o Benjamin, a gente já começou a conversar que a Sofia poderia ter um irmão ou uma irmã. A gente nunca teve preferência se ele fosse menino ou menina. A gente gostaria que viesse mais um para fazer companhia a ela. E a segunda vez a felicidade foi muito grande porque a gente já estava mais preparado. E falo sinceramente, preparação financeira, preparação mental, digamos, de receber esse filho. É só para complementar um pouquinho, já que você vai acompanhando um pouquinho tua linha de raciocínio aí, que quando a Silvia chegou e disse, ó, estou grávida, e teve aquele momento que eu já falei anteriormente, qual a nossa primeira decisão quanto pais logo ali na frente, né? Que nós não iríamos saber qual o sexo da criança. Então, do nosso primeiro filho, da primeira filha, né? Eu tinha o desejo de ter uma menina. Eu sempre falei para a Silvia, eu quero ter uma menina de filha. Mas a gente não queria, porque qualquer coisa que acontecesse, ou fosse menino ou menina, seria algo fantástico para nós. Então a gente procurou fazer esse momento mágico da descoberta no momento do nascimento. E daí veio a Renata. E aí depois depois do Eduardo a gente já quis saber antes, daí tomara que seja um menino agora, fazer um casal. E tivemos a alegria de ter um casal como filhos aí. Essa é uma curiosidade bem interessante, porque nós, quando tivemos a Sofia, a gente falou, se fosse menino ou menino, tanto faz, a gente estava feliz. E daí, com o passar da gestação, tem os exames, né? Uhum. E no primeiro exame, a mulher, a doutora que fez o exame lá, nos disse, é um menino. Nós, tá, tudo bem. Só que era meio cedo, acho que era 4 meses, e daí nós, não tem problema. A gente não criou expectativa, e fomos saber que a Sofia seria a Sofia, acho que com 6 ou 7 meses. Que daí a gente fez aqueles outros exames, o exame morfológico, Sim. Onde tu vê a criança perfeitinha, tudo certinho, na tela do computador. E daí então a gente ficou sabendo que era a Sofia. E também uma curiosidade da questão da escolha do nome, que foi uma coisa, a Monique queria um nome, ela queria, mas no fundo ela não queria mesmo, porque quando surgiu o nome Sofia, que nós falamos, foi debate pronto, assim, é Sofia. A mesma coisa aconteceu quando veio o Benjamin, que fazem 2 anos e 4 meses, quase, que a gente sabia que ia ter o Benjamin, começamos a falar em nome, falamos Benjamin, e aquele nome saiu e foi unânime. Não precisou discutir nem falar mais nada. Eu acho que uma coisa que nossa em comum, tanto minha quanto tua, já que você acredita assim, que a felicidade é muito maior quando esse filho é planejado, né? E quando esse filho é querido, quando esse filho é desejado. Então, realmente é uma alegria muito grande. Que bom, agradecemos a Deus todos os dias por ter tido esse privilégio, esse momento de ter essa descoberta e depois ter o filho no nosso colo. Isso é verdade. Quando a preparação do casal é maior, o filho recebe mais amor. Eu e a Monique já temos vários anos de relacionamento, nem vou falar o tempo, que já faz bastante. E então a gente sempre falou que queria casar, formar uma família. Não falamos em número de filhos, falamos sempre do que Deus nos abençoar, a gente iria aceitar e ia ser de bom grado o que nos fosse confiado, né? Porque queira ou não queira, é uma responsabilidade muito grande. E, digamos assim, a gente está tratando de mais uma vida, né? Então, se hoje Deus nos abençoar com mais um, nós vamos ficar muito felizes novamente e vamos recebê-lo e preparar ele para o mundo, não para nós, né? Que legal. E pegando esse gancho da responsabilidade, né? A gente sabe que muitas coisas os pais ensinam para os filhos, mas também aprendem muito com os filhos. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso para nós. Quais os ensinamentos vocês tiveram com os filhos de vocês? O que vocês aprendem? Acredito que esse ensinamento é diário, né?
É algo curioso, né? Porque a gente se prepara, quando a gente dá, vou ser pai, a gente se prepara e começa a desenhar uma cartilha de como que é ser pai e o que eu tenho que ensinar para o meu filho, né? Então, só que quando sai da teoria e vai para a prática, a coisa começa a mudar um pouco, ou começa a mudar bastante. Então, o que a gente aprende com nossos filhos? Primeiro, eu acho que os filhos nos ensinam ter mais responsabilidade, pensar mais de que não nós estamos pensando só no casal, a gente tem uma terceira ou uma quarta vida aí que a gente tem que se preocupar e pensar, vamos dizer, até no futuro deles, né? Nós aprendemos também que às vezes a gente quer que os filhos amadureçam de uma maneira muito rápida e a gente vê que na realidade a gente tem que dar o tempo, a gente aprende que tem que dar o tempo deles aprender, a gente aprende com eles que eles têm que cair, ter as derrotas deles para aprender a levantar, aprender a ter a vitória deles. Então, principalmente, nós temos que nos preocupar em aprender com eles a não protegê-los muito, para que realmente eles estejam preparados para a vida. Até aí a gente pode começar a falar aí tudo que o mundo aí fora joga contra, vamos dizer assim, né, em termos de você liga uma TV e querem botar muitas coisas goela abaixo na gente, que como se fosse algo natural, né? Então, a gente aprende ao mesmo tempo que a gente aprende a deixar eles, vamos dizer, ter o topo para levantar, a gente também aprende que nós temos que dar limite para eles, para que eles tenham, vamos dizer assim, uma maturidade mais séria, mais tranquila. Os ensinamentos que eles nos passam são muito profundos e do mesmo jeito alguns muito básicos, né? Inicialmente, quando a mãe descobre que está grávida, ela já começa a se sentir mãe, né? E nós pais, nós só vamos se sentir pai de verdade quando a criança vem ao mundo. Sim. Por mais que nos dias de hoje a gente já vai aprendendo muita coisa durante a gestação. Eu tenho uma diferença bem grande entre a Sofia e o Benjamin, que de ensinamento é a questão do tempo. Como ele já falou, a gente aprende a dar valor do tempo, que cada coisa tem o seu tempo, e a gente aprende que se a gente dedica tempo aos nossos filhos, eles vão nos dedicar a atenção. E essa atenção é uma coisa recíproca, porque com a Sofia eu não dedicava tanto tempo. Que tempo que eu digo esse? É conversar com o bebê, conversar com a criança, como se fosse uma pessoa normal, um adulto, sem mimar, sem mimizinho, tipo, Sofiazinha, não, Sofia. Benjaminzinho, não, é Benjamin. Porque essa conversa com eles, a gente dando a nossa atenção, eu aprendi que a gente dando a nossa atenção para eles e ao mesmo tempo para as outras pessoas, né? Quando dá atenção ao outro, você recebe a atenção de novo. Só que no filho fica muito nítido, porque se tu não dá muita atenção, com o passar dos anos ele não te dá atenção depois. E daí, um dos ensinamentos, eu acho que o maior é essa questão do tempo, que a gente aprende a dar valor a cada minuto, a cada segundo. Nas noites mal dormidas que a gente passa, a gente consegue entender o valor de 1 minuto, 10 minutos, coisa que no dia a dia, sem os filhos, a gente não teria. Então, acho que o tempo é o maior ensinamento, e a questão da responsabilidade também, ela é muito grande, porque a gente não é só mais o Jackson, nem o Jackson e a Monique. É o Jackson, a Monique, a Sofia e agora o Benjamin também. Então, a responsabilidade é muito maior. E completando o que ele comentou da questão do que a mídia, a sociedade, a TV vem e nos traz, e a gente, quando liga a TV, a gente está trazendo informação para dentro da nossa casa e informação para dentro da cabecinha dos nossos filhos. Com tudo isso que a gente viveu, esses 2 anos e pouco de pandemia,
com esse amontoado de desgraças, a gente acaba que aprendeu muitas coisas com os filhos estando mais dentro de casa. A gente aprendeu a ter mais paciência, por mais que muitas vezes a gente acaba que a gente chega no limite e acaba tendo que puxar a orelha do nenê, da criança para educar, para ensinar, para mostrar os limites de onde eles podem, até onde eles podem chegar, porque não é fácil. Nós, nessa época de pandemia, a gente resolveu desligar a TV aberta. Só existe lá em casa a tal da Netflix para as crianças ver os desenhos, e ainda é demais de vez em quando, porque não dá para a gente continuar a deixar essas informações entrar na mente dos nossos filhos. E uma coisa curiosa também é que vamos dizer que a gente aprende a entender que algumas coisas a gente acredita que fez da maneira correta. E aí, o meu caso é muito mais presente do que do Jackson, que eu tenho filhos já com netos. É quando os filhos começam a fazer e reproduzir o que nós ensinamos eles. Então, isso, para nós, como pais, é uma alegria muito grande. E outra coisa que a gente aprende é que o exemplo, ele chama muito mais atenção do que palavras. Então, eu como pai, tendo um filho, muitas vezes eu vejo meu filho reproduzindo o que eu faço. Então, aí aumenta muito mais a responsabilidade de nós como pais, de andar no caminho correto, fazer as coisas certas, para que os nossos filhos sigam esse exemplo e tenham esse exemplo dentro de casa e consigam, de novo, ser pessoas melhores. Chegando, né, ao final desse nosso bate-papo, queria que vocês trouxessem um pouquinho também dessa questão de como vocês veem essa responsabilidade de pai, né, perante Deus, né, essa missão de ser pai perante Deus, né? A gente sabe, no movimento nós temos um ideal muito bonito, que é o ideal de Pater, né, que é ser filho para depois ser pai, né? Então somos filhos diante de Deus, agora vocês são pai também, né, diante da sociedade. Como vocês veem essa relação de vocês? Que legal, que bom que Deus nos deu esse privilégio, né, de termos essa responsabilidade, e vamos dizer assim, de ter essa missão tão especial de ser principalmente aos aspectos a serem pessoas melhores, ou seja, nós temos a obrigação, nós temos a missão diante do Pai, diante de Deus, de fazer com que nossos filhos sejam pessoas melhores. A gente fala muito isso porque está muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, que nossos filhos sejam pessoas realmente corretas. Nós temos a missão de passar para os nossos filhos também ajudar sempre o próximo. Nós temos a missão diante de Deus para nossos filhos, que eles deem esse tempo para as outras pessoas, ou ajudem essas pessoas através de bens materiais, ou até mesmo de palavras de encaminhamento. Então, eu acredito que nossa grande missão, ou a grande missão que nós assumimos junto ao Pai, é fazer isso aos nossos filhos. Eu acho que é uma responsabilidade grande e, ao mesmo tempo, acaba que se torna também um aprendizado para nós pais, né? Porque eu falo aprendizado porque hoje o momento em que eu e a Monique e os nossos filhos estamos vivendo é muito de ensinamento e aprendizado. A gente criou o hábito de ler a Bíblia com eles à noite antes de dormir. E de vez em quando até em alguns horários onde dá uma folga. Para quê? Para que eles entendam que aquilo que está escrito na Bíblia é aquilo que a gente vivencia no dia a dia. E daí eu reforço dizer, a gente acaba ensinando e aprendendo porque a gente está fazendo os dois ao mesmo tempo. E também porque quando tu ensina, tu aprende duas vezes, né? Então essa é uma coisa muito importante, que trazendo isso presente no dia a dia, isso fica registrado e gravado na memória deles e se torna também um hábito para eles. Acontece de vez em quando que a gente acaba que, devido à questão do dia a dia, um dia tu janta,
faz alguma coisa, brinca com as crianças e vai dormir. E daí acontece de vez em quando de esquecer desse evento, porque acaba que se torna um evento, né? De ler a Bíblia com eles. E daí isso acaba... Quando a gente esquece, eles vêm e pedem. Ô pai, tu não vai ler a historinha? Ou Davi, ou Jacó? Então a gente, digamos, pega e lê com eles, e daí a gente sente, digamos, que eles estão entendendo o que é. A gente gosta muito de ler Salmos, Provérbios. Por quê? Porque lá diz como a gente deve ser, como é que a gente, quais são os valores que a gente deve ter enquanto família e até enquanto família schanstatiana, né? Porque no processo, no nosso caminho dentro de Schansta, agora recentemente a gente colocou o santuário lar dentro de casa. Vai fazer 60 dias, eu acredito. Então a gente sente isso, que a gente tem a missão de evangelizar. Mas daí quem que nós temos que evangelizar primeiro? Primeiro nossos filhos, para depois então, naturalmente, chegar até o amigo, chegar até os outros que estão na sua volta, né? Porque existe uma conta que faz que a gente é a soma das 5 pessoas que a gente convive, né? Tipo, a nossa personalidade se molda em cima daquelas 5 pessoas que tu mais convive no teu dia a dia. Então a gente busca isso, até muitas vezes leva alguma coisa para os professores dos nossos filhos, para que eles entendam que a gente está tendo essa intenção e que eles saibam que a gente busca isso. Para quê? Porque nós evangelizando nossos filhos, eles vão ser pessoas melhores, automaticamente, e também depois vão saber evangelizar os outros, né? Porque a gente vive num mundo que não tá fácil de se viver assim simplesmente. Tu não pode unicamente sair ali, aproveitar, vou na festa, vou nisso. Tu tem que ir na festa, tem que ir em todos os lugares que tu deseja ir, mas tudo tem um ponto, né? E tudo tem que ter um equilíbrio. Só abrir um parênteses aqui, e acho que o Jackson foi feliz no que ele colocou, né? Então, uma das nossas missões, vamos dizer assim, é que nossos filhos sejam tementes a Deus, né? Seguindo seus ensinamentos. E a gente aqui está falando como pai, mas a gente tem que estender esse pai para a mãe também, né? Que muitas vezes a Silvia lá em casa, ela assume o papel de pai. Muitas vezes a gente acaba assumindo um papel de mãe. E essa cumplicidade entre casal, com certeza, fortalece muito tanto a família, quanto o relacionamento, quanto as ações dentro de casa. Então, a gente não poderia deixar de passar aqui e falar sobre isso. E agradeço todos os dias por ter meus filhos, e agradeço todos os dias por ter a esposa, ou escolhido, vamos dizer assim, a mãe dos meus filhos. Que legal, é um desafio muito bonito, né? E nesse sentido a gente já agradece vocês, né? O Jackson, o Valdeli, por esse depoimento, né? Desejando um feliz Dia dos Pais, né? A vocês dois e a todos os pais que estão nos escutando. A gente agradece ao movimento por ter confiado a nós essa missão também, né, essa tarefa. Quero também desejar um feliz Dia dos Pais a todos, principalmente para o meu pai, seu Roque lá, que foi um paizão, acaba sempre sendo, e deixar a mensagem que, enquanto pai, primeira coisa, o amor, a felicidade e essa responsabilidade que a gente já falou, acho que o amor é o sentimento principal, né, entre pai e filho, porque se tu ama teu filho, tu vai ao mesmo tempo saber educar, dizer o não, que é tão necessário, e também vai saber o momento de dizer o sim, que daí muitas vezes tu vai dizer o sim e vai ver aquela explosão de felicidade que nem você espera. Então, isso é muito, muito importante, e novamente agradeço ao movimento por essa oportunidade. Da mesma forma, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando. A gente sabe que não existe um manual de ser pai, de maneira nenhuma,
mas como o Jacques falou, se você tiver amor, se você tiver a tua família unida, o restante você acaba passando por cima dos obstáculos. Então, mais uma vez, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Eu, infelizmente, não tenho mais o meu, né? E a gente sempre fala, eu digo brincando, mas falando sério para meus filhos, aproveitem enquanto vocês têm seus pais, porque é uma pessoa que você pode confiar, uma pessoa que está sempre torcendo por você e está sempre do teu lado. Muito obrigado ao colega Ariel Estival pela sua contribuição aqui no nosso programa A Luz do Tabor. Obrigado também aos nossos convidados. E vamos agora ao telefone do pai, nosso momento de contato direto com o nosso pai fundador, Padre Quentnich, que nos deixa sempre aqui a sua mensagem de fé, de motivação, de reflexão. Hoje, nosso fundador nos diz o seguinte: só conseguimos colocar nossas vidas nas mãos de Deus se tivermos convictos de que Ele nos ama mais do que nós podemos nos amar. Se sentires deprimido, desvalorizado e desanimado, coloca-te como uma criança nas mãos do Pai e reza: Pai, eu creio que Tu me amas, eu confio cegamente em Ti. Pensemos nisso. Para finalizar o nosso programa de hoje, a nossa oração final é a seguinte: Divino Espírito Santo, aperfeiçoai em mim a obra de Jesus Cristo. Tornai-me capaz de rezar fervorosamente. Dai-me mais fé e mais crescimento na vida interior. Concedei-me o amor ao apostolado e o dom sublime de perdoar. Mortificai em mim o orgulho. Fazei que busque sempre a verdade e tenha prontidão para o sacrifício. Ilumina-me, guia-me, fortificai-me e dizei-me o que devo realizar. Prometo submeter-me a tudo o que desejais. Consagro-vos a alma e o coração, a inteligência e todo o ser. Dá que eu me torne dócil à doutrina da Igreja e nunca explicá-la segundo conveniências pessoais. Modelai a minha vida pela vida de Jesus e seja eu sempre devoto da nossa obra-prima Maria. Horas surgem em que eu vivo sob pressão do silêncio de Deus. Consola-me então. Concede-me um novo Pentecostes de fogo que queime em mim o erro e a mesquinhez. Doai-me, enfim, a graça que ardentemente peço. Amém. Assim, meus amigos e amigas, vamos encerrando o nosso programa A Luz do Tabor deste sábado. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe.